Se você tá começando a jogar D&D 5.5 agora, que nem eu, a primeira coisa que você vai se deparar na sua ficha de personagem são 6 nomes: força, destreza, constituição, carisma, sabedoria e inteligência. São os 6 atributos. Eles dizem quão forte, esperto ou charmoso seu personagem vai ser no mundo de Dungeons and Dragons. E explicando, cada atributo tem um valor, de 1 a 20, e o seu modificador. Sendo que o modificador pode ser um bônus ou uma penalidade, mais 3 ou menos 1. E praticamente tudo que você vai fazer em D&D exige um teste com um D20, ou seja, um dado com 20 lados. Então você vai rolar o dado, torcer pela sorte e vai somar o seu modificador. Seja ele um bônus, então você soma, ou se for uma penalidade, você subtrai. E para calcular o modificador, você não precisa ficar fazendo contas, tem uma tabela no livro. Para um humano comum, a média dos atributos é mais ou menos 10, então não tem nenhum modificador no atributo. Para atributos com valores maiores, o modificador vai aumentando. E com o atributo com valores menores, você vai começando a ter algumas penalidades. Agora, o bônus de proficiência em atributos. Se o atributo ele é um talento nato do seu personagem, o bônus de proficiência ele vai ser um treinamento. E todos os personagens de nível 1 começam com um BP, bônus de proficiência, mais 2. E quando que você usa esse bônus de proficiência? Sempre que o seu personagem for especialista em algo, seja numa arma, num escudo, num equipamento ou em qualquer outra habilidade que ele tenha, você rola o seu D20 e soma, além do seu modificador, o seu bônus de proficiência. Então, por exemplo, você quer escalar um muro. Você tem uma força com um modificador mais 3. Então, no caso, você não usa o valor do atributo, e sim o valor do modificador. Então você tem mais 3, você é uma pessoa forte, seu personagem é bem forte. Mas além disso, você é treinado em atletismo. Então você vai rolar o dado, somar o mais 3 da sua força, mais 2 do seu bônus de atletismo. Então vai ser um D20 mais 5. E se você não fosse treinado em atletismo, você somaria apenas 3. E existem 3 pilares de testes: os testes de atributo, os salvaguardas e as jogadas de ataque. Falando sobre os testes de atributo, é quando você toma a iniciativa para agir, seja empurrar uma porta ou atacar alguém. E isso geralmente envolve uma perícia. Então, se você quer empurrar uma porta, você faz um teste de atletismo. Se você quer tentar persuadir alguém, enganar alguém, você usa a sua perícia de enganação. Já os salvaguardas é uma reação. Você não fala que vai usar uma salvaguardas. O próprio jogo te coloca numa situação que você vai precisar reagir. Seja resistir a um veneno ou desviar de uma bola de fogo. E a jogada de ataque você usa quando você quer atacar um inimigo, seja com uma arma ou com magia. E agora, detalhando um pouquinho cada um dos 6 atributos para a gente entender como que eles são usados durante as campanhas, durante as sessões de D&D. Alguns podem parecer muito óbvios, mas de vez em quando eu sempre me pergunto, será que isso seria sabedoria ou inteligência? Então vamos lá. A força. Ela é um poder físico. Ela mede quão musculoso, quão forte o seu personagem é. Você vai usar para empurrar uma porta, quebrar ou levantar um objeto ou uma pessoa. E no combate é usado para ataques de armas brancas, como espadas, machados. Já a força na salvaguarda, ela é usada quando você quer resistir, por exemplo, quando você está sendo empurrado ou quando você precisa segurar algo que está caindo. Já a destreza, ela mede a sua coordenação, sua velocidade para fazer algo. Então, você vai usar a sua destreza para agir com furtividade ou tentar se esgueirar por algum lugar. Em combate, a sua destreza define a sua iniciativa e também a classe da sua armadura, ou seja, o quão difícil é você ser atingido. O que faz sentido, né? Se você tem alta destreza e consegue se desviar rapidamente, a chance de você conseguir desviar de um ataque é muito maior. Já em salvaguarda, você usa a destreza para evitar cair numa armadilha ou se esgueirar talvez de um estilhaço de uma explosão. Já a constituição está relacionada ao vigor e à saúde. Ela mede a sua resistência, o tanto que você consegue resistir a um esforço extremo. Ela define os seus pontos de vida, então ela define quanto de porrada você vai aguentar antes de você cair. E em relação às salvaguardas, a Constituição ela atua quando você vai resistir a venenos, doenças ou tentar manter o foco ao fazer uma magia, mesmo quando machucado. Já a inteligência está relacionada à memória e à lógica.
Mede a capacidade de raciocínio, de estudo. Então, se você quer investigar uma pista ou entender como funciona algum mecanismo ou até relembrar de algo, você usa a inteligência. E é o principal atributo para magos. Como salvaguarda, você usa a inteligência para conseguir perceber algumas ilusões. Já a sabedoria relaciona-se à intuição e percepção. Essa é uma coisa que eu sempre confundo. A sabedoria mede a sua consciência com o ambiente e a sua intuição em relação ao mundo. Então, se você quer notar algo escondido ou se tem alguém por ali que você quer perceber, você vai usar a sua sabedoria. E algo muito importante é que a sabedoria ela determina também a sua percepção passiva, que é o quanto você nota algo sem precisar testar. E como salvaguardas, você usa a sua sabedoria para resistir a medos ou algumas confusões mentais. Já o carisma está relacionado ao charme e à personalidade da pessoa, medindo também a capacidade de você influenciar outras pessoas. O carisma, ele é usado para persuadir pessoas, enganar e até mesmo para performances artísticas. Em relação à magia, o carisma ele é vital para bardos, bruxos e feiticeiros. E na salvaguarda, o carisma ele é usado para você afirmar sua identidade contra magias que podem te manipular, magias que tentam controlar a sua mente, ou até mesmo magias que querem te banir para outro plano. E agora que eu expliquei um pouquinho sobre cada atributo, vou comentar um pouco sobre a distribuição desses atributos. No livro, ele te dá uma opção padrão de valores para você distribuir entre os atributos que você quiser. E o livro, ele também comenta sobre o atributo principal e o atributo segundo menos importante para cada classe. Então, se você tem um conjunto padrão de números a serem distribuídos entre os atributos, pega os maiores e coloca aí no principal e no segundo mais importante. Por exemplo, o bárbaro, ele tem como principal atributo a força e o segundo principal, constituição. O que faz sentido, né? Porque ele é forte, ele também precisa aguentar muita porrada. O bardo, o bruxo e o feiticeiro têm o principal atributo o carisma, por conta das magias que eles fazem. E como segundo principal, a destreza, para conseguir desviar de ataques. E por aí vai, vocês podem acompanhar nessa tabela do livro e vai ser muito importante na hora da criação do seu personagem, você fazer um personagem que tenha relação com os atributos principais, porque depois você pode passar um aperto aí se você fizer um guerreiro que não seja muito forte. Então, agora que eu expliquei um pouquinho sobre cada atributo, você já está mais que preparado aí para rolar os dados. E não se preocupa, se você tirou um 8 no atributo, não é o fim do mundo, sabe? Ele mostra uma fraqueza para o seu personagem e isso pode gerar ótimas histórias. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso, sobre criando personagens memoráveis usando fraquezas estratégicas. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Eu vou começar uma nova saga explicando mais detalhadamente sobre D&D 5.5. Também tá sendo algo novo para mim, então se vocês tiverem alguma sugestão de algum conteúdo a ser explorado aqui nessa nova playlist do canal, comenta aí embaixo. E não deixe de seguir a Dupla Crítica aqui no Instagram, aqui no YouTube e no Instagram.